Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências STEM e, consequentemente, as nossas experiências agora usando o Hacking STEM. E eu vou explicar um pouco para vocês por que Hacking STEM, né? Meu nome é Ranieri, eu sou professor e hoje diretor de tecnologia de educação no Colégio Paraíso. A gente está situado ali na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, no interior do Ceará. Nós somos a primeira escola showcase Microsoft do Nordeste. E essas experiências com STEM, com ferramentas Microsoft, é que nos proporcionaram, por exemplo, ser reconhecido pela Microsoft como uma escola modelo. E aí, isso aqui é um pouco da minha trilha de aprendizagem. Academicamente, eu sou mestre em ciência da computação, mas eu percebi que, para trabalhar em educação, a gente tem que estar na sala de aula, a gente tem que envolver os alunos, a gente tem que empolgá-los a usar essas tecnologias de maneira contextualizada, né? Então, uma das coisas que me orgulha bastante e estar aqui com vocês hoje compartilhando esse momento é porque eu sou um embaixador da inovação. Eu me orgulho de dizer que eu sou o único embaixador da inovação que participou de todas as edições, até 2018. Tá? Então, a educação infantil, embaixadores Maker, embaixadores Robótica 1 e 2, enfim, eu estava lá em todas. Tá? E, bom, sou certificado Lego Education, Lego Serious Play, né, nessa pegada Lego que a Positivo traz também, né, voltada para a educação, e outras coisas mais que a gente faz aí, como diz Álvaro, nessa loucura. Né? Diz que os embaixadores são todos malucos, e nós somos mesmo, nós somos malucos apaixonados por educação e tecnologia. Então, como eu disse, nós somos a primeira escola Microsoft Showcase School do Nordeste, né? Nós estamos ali no interior do Ceará, mais popularmente conhecido como a terra do Padre Cícero, para quem já ouviu falar de romarias, etc. Mas Juazeiro também se destaca hoje pelo seu potencial na educação básica e no ensino superior também. E aí, gente, para começar a nossa conversa, eu queria trazer essa tirinha aqui do Calvin, né? O Calvin é um desses meninos que eu identifico muito eles hoje dentro da escola, aquele menininho que, poxa, a professora diz, mas esse menino não para, esse menino faz perguntas que são totalmente fora da caixa. O que é que eu faço com esse menino? Esse menino, como a gente diz num bom nordestinês, é muito danado, né? Mas o problema não é que ele é danado, o problema não é que ele é hiperativo, o problema não é que ele... É porque ele é fora da caixa mesmo. As nossas crianças, hoje, estão num momento de vida delas onde elas têm um contexto social, tecnológico, enfim, onde a gente deu um nome a eles chamado nativos digitais, mas a cabecinha deles é que são diferentes mesmo, né? Porque se vocês olharem ali, o Alvin diz, poxa, eu não entendo nada do que ela diz, eu só entendo do capitão da Liga Termonuclear da Justiça do Capitão Cometa. O que é que esse menino está falando, gente? Ele está falando de ciência, ele está falando de tecnologia, ele está falando de história, mas no contexto dele. Né? Se você assistir os desenhos animados de hoje em dia, a garotada já está vendo o conceito que... Bom, eu sou de um tempo aqui, eu acho que a maioria de nós somos de um tempo onde os super-heróis, as referências e quadrinhos da gente era muito mais, como é que eu diria, mais simples. Né? Era de salvar o mundo porque existia ali o superpoder. Aqui o superpoder é outro, é tecnologia. Então, visto isso, eu trago um case que eu vi ano passado no Instituto Ayrton Senna. Esse garotinho aqui, ele diz assim, olha, é o seguinte, eu entendo que tudo é bacana, que tudo é massa, mas a forma como os professores ensinam é muito chato. Ele enfatiza o muito chato, ali é a fala dele. Inclusive está aqui o endereço do vídeo, vocês só procurar Instituto Ayrton Senna, Expo Edutech. Então esse garoto diz assim, poxa, aquela sala de aula do professor é um tédio total. É um tédio total. Então ele está pedindo, ele está clamando, esses alunos estão chamando a gente para fazer alguma coisa diferente. E o Matheus termina dizendo assim, a escola é ainda, na visão dele, uma prisão de aprendizado. Poxa, gente, nós temos que mudar essa realidade. A gente tem que fazer com que a escola seja um lugar divertido, um lugar onde as crianças gostem de estar lá, porque elas estão desenvolvendo coisas, como vocês estão vendo aqui nos pitches, que fazem do momento de estar na escola um lugar diferenciado. Né? A minha diretora pedagógica diz assim, a escola tem que ser um lugar inesquecível, mas inesquecível em sentimentos
que sejam bons, que tragam boas lembranças para aquela criança que vive num contexto de sociedade hoje muito sendo bombardeado por coisas que não vão ajudá-la a construir nada. Tá? E aí, pensando nisso, eu olhei e disse assim, pô, mas como é que as crianças gostariam de aprender? Olhando para esse universo aqui da Bet Educar, vocês vão encontrar muitas possibilidades, mas uma das coisas que a gente acredita que dá para fazer é usar STEM em sala de aula. E aí, STEM em sala de aula não está... Então, aí eu reduzida ao ambiente do espaço do laboratório de informática, ou do espaço maker, ou de qualquer outro espaço que a escola tenha para desenvolver essas atividades. O STEM hoje está conectado com tudo que a escola puder fazer, que contextualize ciência, tecnologia, engenharia, matemática, história, geografia, aí amplia isso aí. Tá? Você traz o contexto tecnológico para uma aplicação prática, para o desenvolvimento de soluções que ajudem a resolver um problema do mundo. Porque, falando de competências socioemocionais e competências e habilidades do século XXI, uma delas é resolução de problemas. Então, como é que as crianças resolvem problemas hoje dentro da escola? Eu diria assim, no meu tempo, bom, a gente estava restrito ali a um computador, a uma programação muito básica mesmo, e a gente já fazia alguma coisa, né? Eu venho da área da computação. Mas hoje em dia não, dá para fazer muito mais, mas muito mais mesmo, e quebrar esse contexto de sala de aula que é muito chato, como disse o Matheus. Vamos começar com coisas bem simples. O título da minha apresentação é Amplificando. Tá? Então, a gente começa de práticas que já podem ser desenvolvidas pelos alunos sem muita tecnologia, vamos dizer assim, um pouquinho mais arrojada, mais sofisticada, e começa trabalhando com massinha condutora de energia. Só que essa massinha aqui, são eles que vão fazer. Então, você pega farinha de trigo, um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal, um componente para misturar, pega cor e faz com que a massinha seja construída pelos alunos. E, no final da conta, você vai ter um sapinho, como eu mostrei ali, uma casinha, você vai ter alguma coisa acendendo um LED. Você está contextualizando, por exemplo, o que é que de matemática dá para a gente tirar aí daqui? Peso, medida, enfim, proporção. Aí vai de acordo com o conteúdo que o aluno está desenvolvendo naquela aula. Tá? O outro exemplo, o robozinho desenhista. Isso tudo aqui, gente, está em sites na internet, está em vídeos no YouTube, tem tutoriais que ensinam como fazer isso de maneira muito tranquila. Isso é aquele primeiro passo para você depois chegar aqui no Positivo Educacional e dizer assim, olha, eu preciso de uma plaquinha de microbit. Tá? E como é que eu faço para usar microbit em sala de aula? Eu preciso usar EV3. Como é que eu faço para usar EV3 em sala de aula? Porque você já deu o primeiro passo. Né? Você já entendeu como é que STEM pode fazer parte da sua sala de aula e contextualizar isso com os conteúdos que são postos pelo professor. Isso aqui não é conteúdo para professor de informática nem de tecnologia, não, gente. Isso aqui é conteúdo para professor de qualquer disciplina. Basta que ele consiga entender onde é que ele amplifica o aprendizado do aluno usando esse tipo de metodologia. E a galerinha vai brincar, né? Gente, não sei se vocês já perceberam, olha a carinha desses meninos fazendo o que eles estão fazendo aí, que é cortar EVA, cortar papel, colar, né? Ou seja, tem aqui o maker aqui, tem aqui o mão na massa. O que a gente quer é aquela carinha ali, ó. Deixa eu ver se isso aqui aponta. Não, né? O que a gente quer é aquela carinha ali, ó. Bem ali. Cortando papel, mas feliz da vida. Tá, é o primeiro passo, não é o único passo dessa história. Por quê, gente? Hands-on, mão na massa, as conexões da mão com o cérebro. A Lego traz muito isso. Tá? As nossas terminações nervosas aqui nos dedos, que conectam com o nosso cérebro, que fazem com que o aprendizado torne-se significativo, e o aluno jamais esquece, porque foi ele que fez. Né? Foi ele que construiu. Ele jamais vai esquecer um conteúdo de eletrônica, de eletricidade, de matemática, de peso, se ele construiu aquilo e entregou para o pai. Ó, pai, isso aqui fui eu que fiz. Tá? Não é só o resultado da prova. Ó, pai, tirei 10. Massa. Todo mundo quer que seu filho tire 10. Mas quando ele chega a entregar algo concreto do conhecimento dele, tem um outro significado. E mão na massa dá nisso, né? Você construir
e perceber o resultado da sua atuação. Ok, então, pensando em tudo isso, nós, como Escola Showcase Microsoft, a gente tem, e vocês podem também ter acesso, porque é aberto, um conjunto de atividades que a Microsoft intitulou de Hacking STEM. O conceito de hacking é de modificar, de alterar o que está ali posto e torná-lo aquilo melhor. Tá? O termo hacking foi, durante algum tempo, muito deturpado com a história dos hackers, né, que iam lá, roubavam senha, e, enfim, faziam uma bagunça com as informações alheias. Mas esse termo hacking, ele vem de você conseguir modificar o ambiente ou modificar alguma coisa em prol de, assim, vamos dizer hoje, de um bem maior. Então, essa é a primeira atividade, que é estudar os impactos do cérebro nos esportes. Então, as crianças constroem o cérebro, ligam os sensores, conectam uma placa de Arduino e vão testar, dentro de um simulador que está dentro do Excel, o resultado dos impactos do cérebro com a bolinha, né, que é um simulador, a bolinha representa o impacto, com ou sem capacete. O capacete seria a esponja, para simular o impacto do cérebro. Tá? E elas conseguem construir tudo isso. Essa aula aqui, se eu perguntasse a alguém aqui, de que é essa aula? Alguém diria, poxa, essa aula é de robótica. Não, essa aula é de educação física. A gente chamou o professor da educação física, só professor, dá para você estudar os impactos do cérebro usando essa atividade. Bateria de limão. Olha que legal. Usando limão, os alunos do segundo ano da segunda série do ensino médio, na aula de físico-química. Uma haste de cobre, limão, um multímetro para medir o que é que está sendo gerado de energia a partir da conexão dos limões. Os alunos entenderam o conceito de geração de energia a partir de pilha, a partir da conexão que elas fizeram com os limões. Tá? O interessante é que esses alunos do ensino médio chegaram na sala assim, com a cara assim, tá, professor, tá certo, eu entendi, o que é que nós vamos fazer? Está aqui, ó, tá aqui os limões, está aqui as hastes de cobre, está aqui o multímetro. O primeiro desafio é, quantos limões vocês precisam para acender uma lâmpada, um LEDzinho daqueles pequenininhos? Aí eles começaram a endoidar na sala, né? Conectando os limões, não acendia, e eles começaram a experimentar. O professor puxou a fórmula de físico-química para calcular as coisas, enfim, eles terminaram a aula. Não, vamos fazer mais alguma coisa, não dá mais tempo. Tá? Então, a gente eleva um nível de conhecimento dos alunos com eles praticando. Um terceiro e último exemplo, para a gente fechar aqui, é a geração de energia limpa através das turbinas eólicas. Né? E aí, de novo, a gente coloca a mão na massa, os alunos constroem a turbina eólica, eles fazem um teste no simulador, que é uma planilha do Excel, e aí eles passam a experimentar a ideia real de construir uma turbina eólica e o impacto que ela tem positivo no ambiente, né, no meio ambiente. Aqui a gente está usando uma plaquinha de microbit. Tá? Esse microbit serve como interface entre o que está sendo produzido pelo motor que está sendo rodado, né, gerado pela turbina e o simulador. Para finalizar, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte. Tudo isso é muito massa, eu sou muito empolgado com essas coisas. Isso aqui são 3 exemplos para apresentar para vocês dentro de um contexto maior de escola que a gente pratica. Mas tudo isso não faz sentido se não for divertido, se não dialogar com os alunos, se não trouxer desafios para eles e, principalmente, se não for uma aventura. Essas atividades STEM, se elas não forem muito bem pensadas e contextualizadas, elas podem ser mais uma das qualquer atividade que os alunos estão executando ali. Mas tem que ser divertido. Esse acrônimo é do professor Luciano Meira, que no TEDx, lá em Recife, ele disse, olha, tem que ser D3NA. Para quê? Para que serve o hormônio do cortisol? Qual o problema do cortisol? É o hormônio, dizem que é o hormônio do estresse, né? Mas não, ele serve justamente para mostrar para a gente que existe alguma coisa de errada no nosso organismo. Então, essas atividades ajudam a equilibrar o cortisol. Para que a gente aumentar a ocitocina, né? Deixar as crianças mais leves, mais felizes, mais alegres. Tá?
A gente tem a curiosidade despertada nos alunos, a criatividade a toda prova, resolução de problemas no mundo real e fazem dos alunos o protagonismo, aquele verdadeiro protagonismo do conhecimento que eles têm. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E obrigado ao Positivo pela oportunidade.